TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, mais uma vez estamos iniciando o nosso programa Páginas da Bíblia, nessa nova temporada, nesse novo jeito de ser, nessa nova maneira de mostrar todo o conteúdo dessa história linda sobre as mulheres da Bíblia. Então eu hoje conto com a presença mais uma vez dos nossos mestres que vão nos conduzir. Eu quero agradecer aqui o diácono José Carlos, mais uma vez agradecida. Sempre com alegria. Mais uma vez a professora Maíla, agradeço também sua presença. Que bom estar aqui com vocês. E a todos vocês que nos acompanham, que estão seguindo, acompanhando essa belíssima fase em que nós achávamos que tinham tão poucas mulheres e que todas elas eram maravilhosas, e a gente vê que tem muitas mulheres, algumas contribuindo para os planos de Deus, outras atrapalhando um pouquinho, mas de certa forma também acabando favorecendo, mesmo que não quisessem, com todo o desenho que o Senhor havia programado para essa história linda da salvação. Eu vou pedir que você abra, então, o segundo livro de Crônicas, que vem logo após os nossos dois livros de Reis. Nós vamos estudar a nossa mulher grandiosa de hoje, que é Hulda, uma profetisa, que eu vou conhecer junto com vocês. Isso vai estar no capítulo 34 desse segundo livro de Crônicas. Nós vamos fazer uma pequena leitura do 19 até o 28, mas para que a gente possa mergulhar nessa história, eu quero que vocês saibam o que vocês perderam, se não estavam assistindo, e aqueles que assistiram, o que ganharam com o programa passado que nós vimos. Eu vou pedir, Maíla, você pode fazer isso aí? Sim. Retroceder? Sim, nós vimos no programa passado a história da rainha Atalia, né, que foi uma mulher aí na história do reino de Judá, que acaba matando toda a descendência dela. Ela é filha de Jezabel e do rei Acabe, e ela toma então poder a partir da morte do filho Ocosias, manda matar os netos para que ela pudesse subir ao trono, e Deus, que age independente aí das nossas vontades ou ações, um dos netos dela é salvo, né, que é aquele que vai então pertencer a essa descendência do rei Davi, e ela acaba então sendo retirada desse poder, exatamente porque Deus, né, através de uma das tias, preserva aí a vida do sobrinho, levando ele então ao poder. Então essa foi a história de Atalia. Depois nós vimos também, no programa passado, a história de Sunamita, uma mulher rica que tinha então todas as condições financeiras naquele tempo, e com isso ela ajudava acolhendo o profeta Eliseu. Então ela acolhendo o profeta se vê tão grato por essa atitude que ela tem de acolhimento na casa dela, mas ele percebe que ela então não tem filhos. E ele então faz aí uma profecia, dando a ela a certeza de que um ano depois ela receberia de Deus essa bênção, de ter então um filho, ser aí mãe. Mas esse filho dela acaba morrendo, e ela se sente mais uma vez aí enganada, é como se Deus tivesse dado e tirado dela esse filho. E aí entra em cena o profeta Eliseu, agindo e devolvendo a vida a esse menino, e ela sendo realmente aí abençoada de maneira plena aí na história da salvação. Então essa foi a história de Sunamita. Sunamita, o profeta Eliseu, lembrando muito bem desse ciclo do profeta Eliseu comparado ao profeta Elias. Com Jezabel, Acabe e a rainha Atalia, que a gente viu. E hoje a gente vai ver a história
dessa outra mulher, a profetisa Hulda, que você então vai ler para nós em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 19 até o 28. Iniciando vai estar: Quando ouviu as palavras da lei, o rei rasgou suas vestes. Ordenou a Eucias, a Aicã, filho de Safã, a Abdom, filho de Micas, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei: Ide e consultai a Yahvé por mim e pelos que restam de Israel e de Judá, a respeito das palavras do livro que foi encontrado. Grande deve ser a ira de Yahvé, que caiu sobre nós, porque nossos pais não observaram a palavra de Yahvé e não agiram segundo tudo que está escrito neste livro. Eucias e os mensageiros do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Selum, filho de Técoa, filho de Araás, guarda dos vestiários. Ela morava em Jerusalém, na cidade nova. Transmitiram-lhe o recado e ela respondeu: Assim fala Yahvé, Deus de Israel: Dizei ao homem que aqui vos enviou. Assim fala Yahvé: Eis que estou para fazer cair a desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes e todas as maldições escritas no livro que foi lido diante do rei de Judá. Porque me abandonaram e sacrificaram a outros deuses, irritando-me com todo o seu modo de agir. Minha ira se inflamou contra este lugar e ela não se aplacará. E direis ao rei de Judá que vos enviou para consultar a Yahvé. Assim fala Yahvé, Deus de Israel, as palavras que ouvistes. Mas, porque teu coração se comoveu e te humilhaste diante de Deus, ouvindo as palavras que ele pronunciou contra este lugar e seus habitantes, porque te humilhastes, rasgaste tuas vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi, oráculo de Yahvé. Eis que te reunirei a teus pais, serás posto em paz no sepulcro, e teus olhos não verão todos os males que vou mandar sobre este lugar e sobre seus habitantes. Fecha aspas. Eles levaram ao rei essa resposta. Antes de nós sabermos, eu vou pedir ao diácono José Carlos, antes de nós mergulharmos nessa história de Hulda, eu queria entender um pouquinho esse contexto histórico para que Hulda surgisse e fizesse toda essa previsão tão drástica, tão violenta, né? Muito bem, nós então estamos no contexto histórico. Estamos aí no contexto do século VI, sétimo, sexto antes de Cristo, não é? Já nos preparativos para a queda do Reino do Sul. Nós estamos aqui no Reino do Sul, Judá, prestes a cair o reino de Judá, o reino do norte, que é Israel, caiu primeiro para os assírios. E agora, a grande potência que vai mandar é a Babilônia, né? Então os assírios pedem a guerra com os babilônios e os babilônios já estão prestes aí a invadir a Palestina, consequentemente invadindo Judá. Então é isso que está se avizinhando por conta da infidelidade de Judá ao seu Deus. Muito bem. Eu estava lendo aqui um comentário do Alonso Schockel, né, sobre isso. Ele lembra que o profeta Jeremias, o grande profeta Jeremias, é contemporâneo de Hulda. Sim. E também. ele, o comentarista aqui, ele pergunta, mas por que Hulda? Por que não o profeta Jeremias? Então aí a gente vê que Deus se manifesta, né? Independente de gênero, Deus se manifesta aquelas pessoas que são fiéis a ele, né? O Jeremias, ele era de estirpe sacerdotal. O pai era sacerdote. Ele, no dia da, entre aspas, ordenação, Deus o usou. E aí ele ficou mal com os sacerdotes, ficou mal com todo mundo, porque ele falou a verdade. Essas mesmas palavras que Hulda vai dizer, que Deus vai dizer através de Hulda, né? E então é interessante, Hulda, ela era uma pessoa relativamente simples, porque ela era casada com o Selum,
E o Selum era uma espécie de sacristão, né? Ele cuidava das dos vestes. vestiários lá do templo. Então era como se fosse assim um sacristão, provavelmente um levita, né, que auxiliava os sacerdotes ali no serviço do templo. E nós vemos aqui que Deus fala pelas pessoas simples. E outra coisa, nós vemos assim muito importante em relação a Hulda, que é pouco lembrada entre as santas mulheres da Bíblia, né? Muito pouco lembrada, poucos se lembram de Hulda, mas ela tinha assim um grande respeito da parte do rei, né, de Josias, né? Que o que acontece? Estando prestes aí a cair o reino e tudo mais, quando caiu o reino do norte era Israel. O que aconteceu com os sacerdotes, com a estipe sacerdotal do pessoal lá do norte? Eles fugindo dos assírios, muitos vieram para o sul, para Judá, e trouxeram consigo exemplares do Deuteronômio. E o que aconteceu nesse tempo? Aconteceu que eles, remexendo, reformando ali o templo, no tempo do rei Josias, encontraram esse exemplar preservado, né, que os sacerdotes do norte trouxeram na fuga, encontraram o livro do Deuteronômio. E há de se falar que no meio de tantos reis, tanto do norte, Israel, quanto do sul, Judá, reis que foram totalmente infiéis à aliança com Deus, ou seja, eram reis que não obedeciam, não cuidavam do povo, eram idólatras. Josias é uma exceção, o rei Josias. O rei Josias sempre vai ser lembrado como um rei que procurou de todas as maneiras manter a aliança, ser obediente e ser essa voz de Deus no meio do povo. Então você percebe que Deus utiliza até do reinado dele, já está próximo realmente da invasão da Babilônia ao império, aí, ao reino de Judá, mas o rei Josias foi, no meio de todos os reis, um rei que sempre se manteve muito obediente a Deus. E ele faz essa reforma do templo e acaba encontrando partes do livro do Deuteronômio aí, né? Lembrando que Deuteronômio significa segunda lei ou ratificação da lei. E o nosso rei Josias, nosso amigo, ele faz a leitura orante do Deuteronômio. E o que acontece? Ele rasga as vestes. Porque ele reconhece, né, que os antecessores dele e que os seus contemporâneos também não estão obedecendo à lei de Deus. Né? Então ele se arrepende assim profundamente e ele fica com aquela angústia, com aquela ansiedade sobre tudo aquilo, e ele busca então, talvez até o profeta Jeremias não fosse tão conhecido ainda, né? Na época, ele vai ser conhecido depois, vai sofrer muito. E então, o que ele chama essa mulher? Que ele reconhece como sendo uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, ao qual Deus falava por ela. E ele quer ouvir, então, a opinião de Deus através dessa profetisa Hulda, que deveria ser essa pessoa muito respeitada, embora uma pessoa também muito simples, não é, no tempo do rei Josias. E parece-me que Hulda vai então conseguir profetizar algo não muito bom a respeito do retorno ou da reação que em cima do comportamento desse povo, que tinha as leis, pelo menos em cima do livro do Deuteronômio, que não estava cumprindo aquilo que era previsto, é isso? Sim. Porque se a gente lembrar, qual que é a função que o profeta tem? Anunciar e denunciar. Então ela denuncia aí que o comportamento do povo de Israel é um comportamento totalmente contrário àquilo que Deus quer que eles tivessem, né? Que eles tivessem. No livro do Deuteronômio, sempre busca falar para o povo: escuta Israel, escuta a voz desse Deus que te libertou do Egito, que é o único Deus que vocês devem viver, cultuar, acreditar. E aí, com certeza, quando Hulda
diz aí que, assim diz Javé, Deus de Israel, por ter ouvido essas palavras, com dor no coração, humilhando porque a gente não ouviu aquilo que Deus queria para nós. Então ela faz uma denúncia, né, muito grave aí, predizendo que tragédias, desgraças, como consequência de tudo aquilo que o povo, os reis, foram se afastando aí ao longo dessa caminhada. Então ela profetiza aquilo que ela está vendo que vai acontecer, que era a mesma coisa que também o profeta Jeremias falava. Se nós não mudarmos, virá a Babilônia, nos colocará uma canga e nós iremos ser levados para o reino de Nabucodonosor. Deram ouvido a Jeremias? Também não. Como também, com certeza, devem ter dito, essa mulher está falando bobeira. Não vai acontecer nada disso. E a gente viu que o profeta, ele só é reconhecida a verdade daquilo que ele fala quando as coisas acontecem. Se cumprem as profecias. Se cumprem. Aqui a gente está em torno do ano 600, aí como o diácono falou, em 586, Nabucodonosor vai entrar e vai invadir o reino de Judá. Então aí, 14 anos depois, isso que ela profetizou vai se tornar verdade. E é preciso lembrar que no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus se fazer carne, né, quem orientava o povo eram exatamente os profetas, que eram homens baluartes que se colocavam acima e à frente de todos aqueles que rendiam homenagem a esse Deus e os conduzia nessa caminhada, orientando o caminho a seguir, né? Quando Jesus vem, não precisamos mais disso. A profecia está aqui, os profetas estão aqui. Jesus vem e explica tudo, conta tudo e se coloca como o caminho. Então, o que precisa hoje não é mais ninguém se levantar e ficar falando outra vez aquilo que já foi dito. E sim, pegar o material que nós temos, a palavra viva, e recordar e seguir aquele ensinamento, não é isso? É isso e mesmo. Uda vai ser, então, uma dessas mulheres que se destacando diante de todos os homens, que se colocavam como profetas, também vai fazer esse papel de apontadora do caminho, né? Indicadora do caminho a seguir. Eu vou pedir um pequeno intervalo e nós já voltamos com a sequência dessa história.